Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Nada de novo. A defesa do Bolsonaro era mais ou menos o que a gente esperava. Não tinha muito o que dizer, não há muita defesa para um golpe de Estado ou uma tentativa de golpe de Estado. E o que é que eles iam dizer? Mais uma vez, reclamaram do relator, Alexandre de Moraes, reclamaram dizendo que não tiveram um completo acesso aos elementos do processo e mais uma vez pediram para não ser julgado na primeira turma e sim ser julgado no pleno do STF. E o que é que o Bolsonaro teme tanto quando o assunto é ser julgado na primeira turma? O que ele teme é o seguinte, gente, é certo que ele será condenado, é certo que ele não tem como escapar desse processo, mas com tudo isso, ele parece que vê uma oportunidade, uma chance. Qual? Que não haja uma unanimidade contra ele. E o que seria isso? Que se for para o pleno, você tem no pleno 11 ministros. E desses 11 ministros, 2 foram indicados pelo Bolsonaro, André e Cássio Nunes Marques. Então qual que é aqui a intenção do Bolsonaro em sua defesa? De que ele vá parar no pleno e que pelo menos 2 votos ele já tenha. Ele tem certeza que esses 2 ministros indicados por ele dará o voto a seu favor. E sem contar que quando você reúne o pleno, você teria uma chance maior, sei lá, de ter mais algum voto. E o que é que ele teme na primeira turma? Que a primeira turma não parece ser uma turma de juízes e de ministros que darão qualquer tipo de refresco para o Bolsonaro. E quem são esses ministros? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Então o Bolsonaro anda dizendo por aí que ele não tem medo do julgamento, ele tem medo dos juízes que vão julgá-lo. Ou seja, quando ele diz isso, é mais um joguete do Bolsonaro. Porque sim, ele deveria ter medo do julgamento, porque ele deve. Ele deve ter medo do julgamento porque ele praticou o ato. Agora, quando ele diz isso, é que ele está tentando dizer para as pessoas de que ele é inocente, como ele fez na sua defesa, não fiz nada, não cometi nenhuma irregularidade, não cometi nenhum crime. Então ele vai tentar esse argumento para dizer para as pessoas o seguinte: olha, eu não cometi crime nenhum e se estou sendo julgado e condenado é porque os juízes estão me perseguindo. Então, o que a defesa tenta, de todas as formas, é tirá-lo da primeira turma e jogá-lo para o pleno. É tão grave o que Bolsonaro fez que até se a defesa conseguisse jogar Bolsonaro para o pleno, mesmo no pleno, Bolsonaro não teria nenhuma garantia de vitória. Mas talvez o que Bolsonaro esteja pensando aqui não é nem garantia de vitória, e sim de não ter unanimidade contra ele, para que depois ele consiga fazer esse joguinho que ele faz o tempo inteiro, que é alegar perseguição política. Estão perseguindo, ele não fez nada. Mas eu vou dizer para vocês, a não ser que todo mundo se una contra Alexandre de Moraes, não existe nenhuma chance de esse julgamento sair da primeira turma e ir para o pleno do STF. Então o Bolsonaro vai enfrentar aqui um dilema muito grande, porque ele será julgado pela primeira turma e a primeira turma vai condená-lo, mas não vai condená-lo porque existe nenhum tipo de perseguição política. Vai condená-lo com base nos processos, nas provas, nos autos. Então pode chorar, pode dizer que não fez nada, de indo para trocar, sair da primeira turma, porque os ministros que estão na primeira turma têm não somente o dever de julgá-lo dentro do processo, mas tem o dever moral de condenar o Bolsonaro por tudo que ele fez. Então, mais uma vez, foi um fiasco. A gente já sabia que isso ia acontecer. Bolsonaro não tinha muito para onde correr, não tinha muita defesa, não tinha muito o que fazer, porque realmente ele tentou esse golpe de Estado. Então, gente, eu espero muito, de verdade,
que agora eles vão fazer análise dessas provas, dessa defesa apresentada pelo Bolsonaro. Defesa essa que não apresentou nenhum elemento novo. E a primeira turma do STF vai aceitar a denúncia. E uma vez aceita a denúncia, Bolsonaro irá para um tribunal. E nesse tribunal, ele será julgado com base em tudo que ele tentou contra o nosso país, contra a nossa democracia, contra os poderes da República. Esse homem representa uma ameaça muito grande aos poderes, à democracia, à República, à política. Esse cara conseguiu colocar o país de cabeça para baixo. Esse cara conseguiu fazer tudo que desde a redemocratização a gente não tinha visto ninguém causar. E ele nos causou. Ele dividiu o país. Ele falou de golpe. Ele veio para favorecer uma classe de gente. Ele conseguiu, gente, dentro de 4 anos, fazer pior do que qualquer outro presidente fez na história desse país. Portanto, não temos que dar nenhum refresco para o Bolsonaro na justiça. Só há um caminho para o Bolsonaro. É a cadeia. Só há um caminho para o Bolsonaro. É ele sair da política para sempre. Deixe-nos em paz, Bolsonaro, de uma vez por todas. Você deve pagar pelo que você fez. Você é culpado. Não há inocência em você. E não adianta ficar por aí chorando, dizendo, olha, eu não fiz nada, coitado de mim, estão me perseguindo. Não há perseguição. Não existe um complô contra o Bolsonaro. Não existe juízes mal intencionados. Não existe um sistema que quer prendê-lo, que quer prejudicá-lo. Se ele tivesse vindo para a presidência da República e ele tivesse feito política, isso não estaria acontecendo. É que ele quis mudar tudo, quis se eternizar no poder através da força, da violência. Ele convenceu pessoas no país que até hoje ainda não se deram conta do risco que Bolsonaro representa para o país e para a democracia. E ele conseguiu isso, levando as pessoas, cada dia, divisão, o ódio. E que se Bolsonaro for preso, me desculpem aqui, a gente tem que comemorar, a gente tem que se dar por satisfeito, porque não estaríamos apenas prendendo mais uma pessoa no país, nós estaríamos tirando de circulação alguém que representa um risco enorme ao país e que Bolsonaro jamais deveria ter chegado ao poder, mas já que chegou, mostrou toda a sua cara, mostrou quem realmente ele era e a que propósito ele veio. Nada mais justo do que a justiça parar esse homem de uma vez por todas. Adeus, querido. Tchau, Bolsonaro. A gente já não aguenta mais um país com esse homem. Esse homem ficou 4 anos no poder, já faz 2 que saiu de lá e ele não para. Eles falam de pacificação do país, mas qual é o movimento que você vê Bolsonaro fazendo para pacificar nada? Qual é o movimento que você vê? Pelo contrário, ele torna o país uma panela de pressão o tempo todo. Então, por isso, esperamos que a primeira turma faça o justo, o necessário, aquilo que tem que ser feito, que é não dar ao Bolsonaro nenhum tipo de refresco. Tem que julgá-lo e tem que condená-lo. E só assim, talvez, o Brasil um dia consiga olhar para trás e dizer, ufa, ficamos livres de alguém como Bolsonaro. Porque Bolsonaro não tem que estar na política, não tem que estar solto, inflamando o Brasil contra as instituições, contra os ministros. Esse ódio que criamos no Brasil contra Alexandre de Moraes, contra as instituições, contra os poderes, esse ódio que existe contra o Lula, contra o presidente da República, isso não é necessário, nunca foi. E não é assim que se faz política. Política não se faz na base do ódio, se faz na base do diálogo, da negociação, com oposição, mas sempre respeitando o espaço do outro. E isso que Bolsonaro faz não tem nada a ver com política. Isso é fazer inimigos e tentar a todo custo o poder, custe o que custar.
Nem que para isso ele precise tirar da sua frente, do seu caminho, qualquer um que se opõe ao seu projeto de poder. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.